Bom, meu nome é Sirlene Fontes, hoje eu tenho 37 anos. Me formei na área da pedagogia, comecei a atuar como professora de uma turma com muitas dificuldades. E quando eu lecionava, eu sentia dentro de mim o que eu posso fazer para ajudar essas crianças, porque era uma turma com muita dificuldade. E foi aí que eu Uhum, comecei a despertar por esse interesse mais profundo, sabe? E fui uhum, buscar alternativas, aí me deparei com a psicopedagogia, fiz a minha especialização e montei meu consultório, comecei a colocar em prática. E assim, Manu, a formação da psicopedagogia foi muito gostosa, aprendi muito, somou muito com a minha carreira. Mas sabe quando você sente que falta algo ainda dentro de você? Eu atendi as crianças, via resultado, mas a longo prazo. E aí, às vezes, os pais me procuravam desesperados, né? Porque a gente tenta dar o melhor para os nossos filhos, a gente quer que eles tenham uma vida mais saudável, mais tranquila. E aí eu me deparava com a situação de que demorava um pouco o processo. E aí eu uhum. ficava agoniada, querendo resolver logo. E eu compreendia até então que era o processo de amadurecimento, de compreensão, de estímulos, e ia Uhum, seguindo. Nessa época eu tinha pouquíssimos pacientes, eu montei meu consultório, mas eu acho que essa falta interior de ter esse algo a mais, esse pedido que gritava dentro de mim, não me permitia crescer. E aí eu nunca consegui também me dedicar exatamente ao meu consultório por essa questão interior. Então, em entendi. todas as minhas profissões, até na área comercial, eu sempre fui muito valorizada em tudo que eu fiz. Eu sempre buscava dar o melhor, compreender o cliente. Trabalhei muito tempo na área de vendas. Então, eu Ah, sempre tive essa necessidade de atender bem um cliente, de sanar ali suas dúvidas, de ver de que forma que eu podia ajudar mesmo. Então, com uhum, isso, eu fui crescendo. Mas uhum, nunca consegui me dedicar exclusivamente ao meu consultório, sempre meio a meio. E entendi. aí veio meu filho, meu primeiro filho, e eu tive que fazer algumas mudanças em questão de horários, porque eu tinha dentro de mim uma necessidade muito grande de me dedicar um período do meu dia a ele. Certo. E aí, com isso, a vida foi passando, eu tive um filho, tive dois filhos, e aí, com a chegada da minha menina, eu fiquei aí com os meus 35 anos, meu setênio, Aham, fiz digamos que foi uma loucura do bem, né? Pedi demissão de uma empresa na qual eu era gerente, com rendimentos sempre crescendo, mas sentindo essa necessidade de pedir a demissão e de tentar trabalhar por conta própria. uhum. E aí eu me deparei com o meu pior pesadelo, porque até então eu não conseguia me compreender por dentro, eu não sabia da minha raiz. Uhum, E passei por um processo assim de 2 anos, de muita busca, de muitas perguntas. Foi um período bem intenso comigo uhum, mesmo, com os meus filhos. uhum, E sempre busquei saber o porquê, mas eu não conseguia chegar na minha resposta. E uhum, até que um belo dia você surge com sua proposta. E eu já havia conhecido um pouco dessas questões, desse método da causa raiz, mas não tão profundamente, mas já tinha ouvido falar. E aí você apareceu, eu me identifiquei, nossos anjos bateram, e aí eu comecei a te acompanhar. E aí, logo em uhum. seguida, você abriu a turma. E assim, eu senti aquele desejo, gente, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E aí fiz a inscrição, assisti a sua imersão, tudo bonitinho, mas deixei lá pendente o carrinho, Uhum. sabe? E aí foi algo que foi despertando, sabe, nesse processo. Fiz o pedido do carrinho, mas eu deixei lá, por alguma questão minha particular, interior, ficou guardada. Ficou E em aí dúvida? você Alguma dúvida assim que você tinha? uma insegurança. Mas aí, você na época fez um contato comigo pessoalmente, e eu me senti
tão valorizada, porque você me explicou exatamente as minhas dúvidas, porque como eu atuo com crianças, eu queria muito seguir no segmento. E o seu método, ele aplica muito a adultos, né? Você gosta de trabalhar Uhum. com esse tipo de público. E Exato. aí a gente teve a oportunidade de conversar e eu fiquei assim, gente, a Manu me ligou para me explicar como assim? E eu me senti super valorizada, sabe? E aí você tirou todas as minhas dúvidas, se prontificou a mudar algo que poderia ser mudado, porque a minha didática era muito específica para criança. Enfim, Uhum. e aí na hora eu falei, não, é isso, eu vou fazer, vai dar certo, é isso que eu quero. E aí eu comecei a fazer a formação. Show, que legal. E a dúvida, ela era em relação à tua capacidade ou você sente que era em relação ao método e às crianças? Ou eram as duas coisas Era uma mistura representando? dos dois. Sim, Dos era uma mistura dois. dos dois, sim. Das minhas Uhum, questões pessoais, porque eu era muito uhum, atrasada em relação a essa questão de trabalhar por conta própria, tá. né? E, e também por essa questão de ter essa dúvida. Será que o método é aplicável totalmente às crianças? Ou E aí não? foi um processo lindo, porque eu descobri inúmeras possibilidades e que eu sou imensamente grata por ter me permitido a dar esse primeiro passo, por você ter aparecido como um passo de mágica, no momento certo em que eu estava rolando ali o Instagram e procurando sanar as minhas dúvidas, com um pedido de ajuda. Então Uhum, foi tudo guiado, sabe? Foi legal. muito bom. Que legal. É, e as pessoas às vezes não acreditam, né? Que eu existo de verdade, que eu ligo com as pessoas, que eu faço aula ao vivo com as pessoas, que eu respondo dúvidas, né? Às vezes as pessoas ficam com essa sensação de, ah, mas é online, será? Será que eu vou ter contato com a Manu? Né? E esse contato acontece do começo, acontece no início, no meio e a gente segue nesse A gente processo lá no segue, é o fim. fim não, mas a gente segue, É, exatamente. exatamente, porque acho que esse é o grande caminho, né? Desde o momento em que a gente se propõe a ajudar pessoas, eu sempre brinco que é no ombro a ombro, né? A gente anda um do lado do outro, porque não significa que eu, mesmo tendo 13 anos de consultório, eu sei tudo, né? Esse processo de aprendizado, ele é constante, porque cada serzinho que chega, ele chega com uma demanda diferente, né? Exatamente. E poder acolher tudo isso que vem e poder acolher para mim também, né? Ai, olha só, uma pedagoga olhando para as crianças, né? Que então eu sempre olhava para os pais, que o problema eram, na minha percepção, os adultos, os pais, né? Eu falei, vamos tratar os pais. E de repente chega aí uma pessoa me trazendo esse olhar do Manu, mas tem as crianças também. Às vezes as crianças não, os pais não são tão adeptos assim ao tratamento, né? Então a gente precisa olhar para as crianças também. E aí o método também teve esse olhar estendido, lapidado e acima de tudo amorosamente trazido, né, com técnicas, com passo a passo de atendimento, com forma de olhar também para a raiz das crianças, sem deixar de olhar para também os pais e para os desafios dos adultos, né? Que às vezes é uma Sim. repetição, é uma hipercorreção, às vezes até um trauma mesmo dos pais. Ontem E uma até, coisa, pode pode falar. falar. E uma coisa que eu comentei muito com você também é que muitas questões que se iniciam na primeira infância, né, no período ali de alfabetização, eles seguem até a vida adulta. Então, quando eu tenho Uhum, a oportunidade de trabalhar ali com os pais, com a criança e sanar aquele problema, eu elimino muita coisa na vida dessa criança, né? uhum. Então, assim, os transtornos de aprendizagem, né? Os famosos transtornos que ficam aí rotulados na criança e que ela já cresce falando, ah, eu tenho déficit de atenção. Então, assim, se a gente já consegue sanar eles,
Então, ele começa a ter uma percepção diferente da vida, ele começa a se enxergar que ele é capaz. E isso, Uhum. nossa, é muito gratificante. Não é o eu estou, não eu sou, né? Porque as crianças levam esse rótulozinho para a vida toda, né? E quando a gente olha para a raiz disso, é a criança ela está sintoma. Depois ela pode também se liberar desse sintoma. Eu ia falar sobre a live de ontem, que eu tratei de uma raiz que tinha acontecido, estava, né, no momento como ansiedade, estava como nervosismo da mãe, mas na verdade o gatilho foi uma tentativa de suicídio da filha que ativou o medo dela, menininha, de perder a mãe dela, né? Então veio na filha a tentativa de suicídio, o medo de perder a filha, mas na verdade a raiz dela estava lá no medo de perder a mãe, da menininha dela, né? Com medo de perder a mãe. Então, imagina se aquela adulta tivesse sido tratada lá quando criancinha, ela não É, precisava estar hoje com quase 50 anos passando pelo medo da morte, né? Que estava lá gravadinho lá na infância, né? é Então, eu verdade. fico muito feliz mesmo de poder dar também essa oportunidade para as crianças e para os pais de já ressignificarem logo quando o sintoma começa a surgir, né? Quando o sistema começa a dizer, oi, tem alguma coisa que não está certo aqui, dá uma olhadinha para mim, né? E é muito lindo, muito bonito isso mesmo. E sou muito grata a você também por ter me autorizado a olhar com mais profundidade para isso. E uma pergunta que eu gostaria de te fazer, até para compartilhar também com as pessoas que estão aqui assistindo, nesse olhar de causa raiz, né? De causa emocional raiz, qual é a seção que você consegue identificar a causa raiz dos teus pacientes? Eu sempre tive um olhar muito aguçado para essas questões de fazer no processo da anamnese. Uhum, Mas o meu grande tabu era o que fazer com todas aquelas informações. uhum. E aí eu fiz a formação, comecei a colocar em prática e hoje eu já consigo fazer a identificação na primeira sessão. Primeira sessão de terapia. E Sim. foi mais fácil ou mais difícil do que você imaginava? Manu, é uma mistura, porque são tantas informações e essas informações acrescentam tanto na vida da gente, a gente passa a ter um novo olhar em relação a tudo, sabe? Então, assim, eu acho que foi mais fácil porque eu segui ali o passo a passo que o método ensina. Isso para mim Uhum, foi muito bom. Às vezes eu tenho essa escuta muito aguçada, mas às vezes passando aquela perguntinha, onde que começou isso? Sabe? Que é uhum. a chave ali para a gente pegar o caminho e ir seguindo ali o passo a passo. Então, eu acho que facilitou sim, né? Esse processo me conduziu para ter uma facilidade, sim, para identificar na primeira sessão. Tá, entendi. E você falou que antes, quando você trabalhava com a pedagogia, com a psicopedagogia, né? Você não tinha tantos pacientes assim, né? Você não conseguia dar foco no consultório. Foi essa a tua Uhum. fala, né? Você não conseguia Sim. focar no consultório. Em se tratando de resultados, assim, quando você não tinha esse olhar para a causa emocional raiz, né? Como que era, digamos assim, vamos brincar de fazer uma foto do antes e do depois, né? Uhum. Como se a gente fosse fazer um antes e um depois aqui, né? O atendimento da psicopedagoga antes do método Ressignifique, olhando para a raiz, ressignificando, né? E depois do método Ressignifique, como que você separaria, digamos assim, o antes e o depois do consultório de psicopedagogia? Bom, antes era como se fosse um serviço secundário. Eu tinha Tá, números baixíssimos de pacientes, por mais tá. que eu tentava, não estava em mim,
sabe? Essa conexão. Porque a gente atrai pra gente aquilo que a gente quer. E eu acho que no fundo, dentro de mim, eu não queria. Por mais que eu queria atender, mas dentro de mim tinha um bloqueio que não me permitia avançar. E hoje, apesar de ter 2 meses de, literalmente assim, de formação concluída, eu tenho exatamente o número de pacientes que eu sempre quis ter. Uau! Nossa, que legal, que E ainda eu legal. tenho o tempo livre para eu ficar com os meus filhos. Eu consigo estruturar a minha agenda do jeitinho que eu quero, assim, sabe? Então, Uhum. essa flexibilidade e poder viver desse meu trabalho, para mim, é, assim, muito grandioso. Uau, que lindo, que lindo. E você sente assim que qual que era o principal dificultador de você olhar para o consultório e para a psicopedagogia como a tua fonte principal de renda? Eu passei pelo processo da minha ressignificação Uhum, e encontrei a minha causa raiz, que uhum, era exatamente uma repetição do meu pai, uma repetição familiar. Então, uhum, isso de maneira totalmente inconsciente me bloqueava no poder que eu tenho de sim sobreviver, viver e prosperar do meu trabalho como pessoa jurídica, né, como dona do meu próprio negócio. uhum, E eu precisava realmente desse método, dessa formação, para eu poder entender o meu contexto, me desbloquear, passar por esse processo, para que sim, hoje eu digo com todas as letras, palavras, que eu sou muito feliz no meu consultório trabalhando por conta própria. uau, uau. Você falou que fazem 2 meses oficialmente que você está formada no método, né? Sim, E quanto tempo depois da formação que você começou a perceber resultados assim reais nos teus atendimentos com pacientes? então, eu comecei a formação e logo em seguida eu deparei com as suas explicações sobre a criança interior. E aí, e aí eu me adoeci, minhas crianças adoeceram junto comigo, e a gente ficou cerca de 20 dias passando mal, com febre, dor de garganta, os mesmos sintomas, nós três. E aí eu não consegui me dedicar tão profundamente nesse primeiro tempo. Não conseguia participar das aulas, mas dentro de mim eu falava, eu não vou desistir. Eu passando mal, eu vou assistir, nem que seja 10 minutos por dia, nem que seja meia hora, eu vou assistir às aulas todos os dias. E assim foi, bem tartaruga, passos lentos, mas eu Uhum, segui. Eu não deixei, não ativei em mim essa força de seguir e eu fui seguindo. E aí uhum, depois eu fui melhorando, os meus filhos foram melhorando comigo, e aí eu fui trabalhando essas questões e fui conhecendo a formação, e à medida que eu ia conhecendo, eu já ia começando a colocar em prática, deixa eu ver se funciona, deixa eu ver como que é, aquele friozinho na barriga, e aí vem o primeiro resultado, sabe? Que foi uhum, para mim assim fantástico. Foi muito gostoso ver o uhum. retorno da mãe super feliz, a criança com um sorriso no rosto, sabe? O primeiro retorno que você percebeu foi no teu consultório, então, porque o teu processo Sim. enquanto família ainda estava em construção. Ai, sim. É, na verdade, Manu, eu até indico para as suas futuras alunas, se eu pudesse iniciar hoje a sua formação, eu Uhum. começaria pelo Ressignifique Sua Vida, para Trabalhando trabalhar seus as primeiras conteúdos questões. primeiro. É. Uhum, Só que no uhum. período que eu estava, eu tinha tanto essa necessidade de conhecer algo novo, de colocar em prática. Então, eu já fui para a formação Sim. e uma hora ou outra eu ia lá e dava uma olhada no Ressignifique Sua Vida, sabe? Uhum, Mas aí eu concluí toda a formação para depois eu pegar firme né, e fazer o processo do Ressignifique Sua Vida. uhum. Eu lembro.
Eu lembro muito de um áudio que a Silene me mandou assim, dizendo: Manu, tá todo mundo doente aqui em casa. Meus filhos estão com gripe, eu não quero parar o curso, o que que eu faço? Foi. Né? E aí, com muito amor, né? Eu falei, que bom, agradeço, o processo de cura está acontecendo, Exatamente né? isso. Porque às vezes, né, a gente que trabalha com terapia, a gente entende que às vezes para melhorar tem que piorar um pouquinho, né? Porque aquela história, quando você tem uma ferida, você às vezes precisa limpar ela para que ela consiga cicatrizar. E como a gente trabalha desde a raiz, né? A raiz dos teus filhos, querendo ou não, são você e teu marido, né? Então, quando a gente começa a mexer, quando você, né, por amor também à profissão e por poder entregar melhores resultados para os teus clientes, para os teus clientinhos e para os pais deles, né? Automaticamente você também começou a desconstruir muitas coisas dentro de você, ou a destruir muitas coisas dentro de você e a construir várias outras. Mas às vezes dá uma baguncinha primeiro, né? Dói um pouquinho a ferida para colocar o remedinho para depois realmente liberar essa cura, liberar essa melhora, né? Como que você vê o teu relacionamento familiar? Se eu puder, né? Se não for invasivo para você, se você sentir conforto de falar, se a gente fizesse uma foto do teu relacionamento familiar antes e depois do método Ressignifique. Hoje eu consigo compreender muita coisa. Eu vejo o tanto que cada pessoa tem que trabalhar em si mesmo. Por exemplo, eu tenho que trabalhar muita coisa em mim, porque a gente é exatamente aquilo que a gente interpreta durante toda a nossa vida. A gente pode pegar um padrão de repetição familiar, né? Já vir com isso nas costas. Então, Manu, eu ainda estou no meu processo de, de me ressignificar completamente, mas eu vejo os meus filhos com outros olhos. Quando acontece alguma coisa, eu já vou lá e tento trabalhar com eles, sabe, para ressignificar aquilo que aconteceu, para até comigo, porque muitas vezes eu preciso trabalhar em mim para que a cura chegue neles, né? Então, e isso foi um grande aprendizado, porque foi a forma que eu encontrei exatamente para trabalhar com os meus pacientes. Porque até então eu só atendia as crianças. E aí, com essa visão minha e com os meus filhos, eu passei a compreender o processo de cura que a mãe precisa ter. Então, primeiro eu trabalho com a mãe, faço todo o processo da identificação, da ressignificação com a mãe, para depois eu conhecer o filho, sabe? Uau! E aí o resultado vem muito rapidinho e é muito gratificante. Eu gostaria de, se você sentir conforto, que você compartilhasse, assim, casos, né, situações que talvez até te surpreenderam no resultado, porque você iniciou falando da psicopedagogia como um processo, como um atendimento que era demorado, que tinham vários estímulos que você ia fazendo, né? E a criança ia então se desenvolvendo conforme os teus estímulos, digamos assim, né? Uhum. E se você puder compartilhar com a gente casos, situações que você sentiu assim que nessa forma de olhar, né? Primeiro, talvez, primeiro para os pais, depois para as crianças, e o resultado te surpreendeu. Eu atendi uma criança de 8 anos e já estava com um diagnóstico de TDAH. E aí a mãe, né, me procurou, já afirmando essas questões dos comportamentos, da dificuldade de aprendizagem, de toda aquela questão da área escolar. E a escola
que a Rótulos. escola já não aguentava mais chamar ela para reunião. E aí eu comecei a fazer o processo de investigação, né? Que é esse primeiro contato aí com a mãe para investigar como que é o histórico de vida da criança. E aí busquei várias informações e a gente conversando, e eu buscando, até que eu virei para a mãe e falei assim: "E você? Como que você era quando criança?" E aí, assim, um detalhe, enquanto a mãe falava os sintomas, ela me falava num tom que ele é muito agitado, que ele bagunça a casa inteira, que ele não senta um minuto para ler um livro, sabe? Aquele Uhum. tom assim, que ele ninguém aguenta. Eu deixei ela falar e fui fazendo as perguntinhas básicas, tal. E aí no final eu falei: "E você? Como você era quando criança, na idade dele?" Ela simplesmente, Manu, abriu a boca a chorar. Que legal. E chorou. Não conseguia falar. Aí ela: "Minha vida foi muito difícil. Eu não tive amor." E aí começou, sabe? Eu não tive, meu pai era muito agressivo. E aí, assim, foi encaixando exatamente na vida da criança. Então, com essa repetição familiar, com essa falta de nutrição, porque a mãe não sabia dar amor, não sabia dar carinho, ele viveu uma constante busca por um colo que ele nunca teve. Então, ele Uhum. nunca foi visto, ele nunca foi aceito, ele nunca foi nutrido pela mãe. Uhum. Uhum. E aí, como que a gente quer que uma criança aprenda se ele não tem essa nutrição? Se ele chega na escola, ele pode ver o professor, mas será que ele vai ter essa atenção para aprender uma matéria? Para poder fazer uma prova e ter que tirar a nota nessa prova? Uhum. Uhum. Então, aí o que que eu faço? Eu venho na mãe, faço a ressignificação completinha ali na mãe, volto na gestação da mãe, volto quando ela ainda estava na barriga da mãe dela, faço essa reconstrução, essa ressignificação com a mãe, passo pelo período ali dela fazendo a gestação do filho e vou seguindo, até a mãe ter condições e muito mais do que isso, ter consciência de Uhum. que o processo precisa passar por ela, porque aí ela vai ter essa nova visão para ela poder nutrir e dar exatamente aquilo que o filho precisa. E aí, quando eu chego para trabalhar com o filho, meio caminho já está andado, Nossa, com certeza. Porque aí não fica o sabe? fardo no ombro da criança, né? Exato, Com aquela responsabilidade de que o problema é o filho, é o né? filho. Porque é isso que é um dos grandes diferenciais do método, que era uma das coisas que me incomodava muito, né? Os pais às vezes vinham dizer, não, porque o problema é meu filho, né? Eu falava, não, o problema não exatamente é o teu filho, né? Uhum. Talvez o teu filho esteja manifestando algo que é seu. E aí, com os adultos, a gente consegue fazer justamente isso, esse processo de ressignificar a sua própria história, porque daí a gente libera as crianças para fazerem diferente, para serem diferentes. E aí, quando a gente E vai é atender a criança, as coisas já estão muito mais tranquilas, né? E muito já está mais mais. leve o processo. E é engraçado que é 100%, Manu. As pessoas que me ligam, elas pedem a orientação de como que funciona o processo, eu explico. Ela: "Nossa, mas não tem como já levar ela, minha filha, o meu filho?" Não, mas o E aí problema eu é meu falo, filho, não sou eu. ela: "Não, porque eu queria já resolver logo com ele, já resolver o problema dele." E aí Uhum. eu volto, explico novamente: "Mãe, mas o processo passa por você. Você não somente gerou essa criança, você tem uma ligação ali muito além do que simplesmente gerar. O que já não é tão simplesmente como que a gente pode gerar um filho. Isso é um poder muito grande que a gente tem, mas que assim, a gente também, Manu, não tem ninguém para falar isso pra gente no nosso dia a dia. Claro, A gente não tem um total. livro, um manual de instruções para ser mãe, né? Com Então, isso vem certeza da não. vivência da gente, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente interpretou, e tá tudo bem.
Só que quando a gente toma consciência disso, é isso que vale, sabe? É o que eu vou fazer agora com essa informação. E aí é o que muda, é o que transforma. Quando você tem essa consciência, quando você se conhece, vê que realmente faz sentido isso na vida da gente voltar lá atrás e ver que hoje eu sou o que eu sou, graças a tudo que os meus pais fizeram, que eles tenho certeza que eles tentaram fazer da melhor forma possível, porque está ali no ato de ser pai, de ser mãe, de tentar dar sempre o melhor para os filhos. Então, acertando ou errando, vai de acordo ali com a vivência de cada um. A vivência da minha mãe, a vivência do meu pai. E que eles acabam tendo essa comunicação, esse retorno também com os avós e com os tataravós, porque vai passando realmente de geração em geração. Então, quando a gente tem essa consciência, essa percepção de poder trabalhar com os pais para depois chegar na criança, e aí quando eu chego na criança, ele a gente já vê até um rostinho mais feliz, um rostinho mais leve, que acaba que a mãe passa essa tranquilidade. E não aquele peso de que você tem isso, tem aquilo, você não consegue, você só me dá, né, problema na escola. E aí fica mais leve o processo. Que aí é a história, né? Você tem que ir para terapia, você tem que resolver, você e a criança é só uma criança. Né? Exatamente. E esse é o peso que eu, dentro do método, sempre senti que as crianças não mereciam receber, né? Porque existem, sim, muitos e muitos processos que os filhos, por amor, por lealdade, repetem dos pais. Assim como nós repetimos dos nossos pais, os nossos pais repetiram dos pais deles e assim vai na geração toda, né? E quando a gente identifica a raiz, né? Ah, não, então o problema é que eu, né, no teu caso, aquela mãe tinha déficit de atenção, né? Aquela mãe não tinha recebido amor, carinho, cuidado, né? Ela estava reproduzindo com o filho a mesma coisa, né? E é tão mais leve quando a gente consegue olhar sem julgar e sem culpar, né, Silene? Acho que isso é o mais importante de tudo, porque isso que você falou eu acho muito interessante, porque filho não vem com manual de instrução. E tem muitas e muitas mulheres que eu mesma já atendi que carregavam um fardo enorme de culpa porque não aceitaram o filho no momento em que souberam da gestação, porque acharam que fizeram errado, sei lá, nos primeiros dias de vida, né? Então esse filho já vem, ou essa filha já vem com todo aquele peso da culpa, do medo, da insegurança, né? Então às vezes está lá na vida intrauterina. E a gente poder ajudar essas mães a olharem com amor, a fazerem diferente, isso é libertador. E para a gente, enquanto terapeuta, é de uma grandiosidade. Assim, eu digo que não tem dinheiro no mundo que pague esse sorriso, essa respiração leve, essa sensação de, nossa, muito obrigada por você ter me ajudado, né? Para mim, esse é o meu porquê e meu para quê. Assim, é com certeza o meu porquê e meu para quê. E é assim, bem marcante, Manu, na primeira sessão, quando a gente conversa, que parece que o porquê é respondido, as mães saem do consultório assim, nossa, mas eu tô me sentindo tão aliviada. E às vezes já passou por processo de terapias com outros tipos de metodologia. E ela fala assim, nossa, com essa conversa que a gente teve, eu tô me sentindo tão aliviada, tô me sentindo tão segura, tão consciente de tudo isso. E aí sai mais leve, sabe? Com aquele sorriso no rosto, e aí volta depois. Então, assim, esse retorno que a gente vê nas pessoas, com essa mudança, com essa nova visão de vida, com essa nova perspectiva, isso é muito gratificante, realmente. Uau. Eu não sei se eu traduzo da melhor maneira, mas para mim, a pessoa chega no consultório com um problema.
ela olha para a raiz e ela percebe a solução. E É, aí fica mais leve, porque antes, mas nossa, eu tenho um problema que ninguém consegue me ajudar, que ninguém consegue resolver. Eu tenho que conviver com isso, né? Aí quando a gente conversa, faz anamnese e ajuda a pessoa a olhar para a sua própria raiz, ou né, para a raiz que está no teu caso, que está na pessoa e que o filho ou a filha está só reproduzindo um padrão, a gente entrega a solução. E isso fica tão mais leve, que o fato de saber da raiz já libera um tanto de é, sintoma, digamos assim. Eu não sei se você percebe dessa forma aí nos teus sim, é a pacientes, resposta mas dos eu vejo porquês, né? assim. Oi? É a resposta dos porquês. Por que disso, por que daquilo? E aí, quando a gente conversa e toma isso, né, na consciência, isso responde aquilo que ela sempre se perguntou, o porquê, o porquê, o porquê, né? E aí começa a fazer sentido, começa a fazer, ela começa a ver realmente com outros olhos por tudo aquilo que a criança passou. E aí tem muita questão da empatia também, de se colocar mesmo no lugar do próximo, né? Uhum, Compreender que esse processo está sendo dolorido para ele também. E não agora uhum, só julgar que você é assim, que você está assim, mas acolher, né? Agora começar o processo aí de acolhimento. uhum. E isso é um dos grandes diferenciais dos terapeutas FMR, né? Lá no segundo, no primeiro, no segundo módulo eu já trago, gente, é amor, né? É o olhar de amor, é o olhar de acolhimento. Quando a gente está na frente de um paciente, a gente é humano igual aquele paciente. A gente não está acima ou abaixo de ninguém, né? A gente E é, está e é humano. engraçado como que a gente, a partir do momento que a gente tem essa visão, como que a gente aprende com cada um deles, né, Manu? Sim. Muito verdadeiro, porque a gente se coloca no papel de professor e aprendiz ao mesmo tempo, né? É, exato. Eu brinco sempre que às vezes é um sintoma nosso que se senta na nossa frente com um chamado de paciente, né? E a gente é chamado, enquanto terapeuta, a olhar também para um processo, muitas vezes, que é nosso. Então, por isso que esse processo de ressignificar, de olhar para a raiz, ressignificar e reprogramar, é um processo constante na nossa vida, né? Eu tenho 13 anos de consultório e eu aprendo todos os dias com os meus pacientes. Todos os dias eles me trazem uma nuance que eu posso olhar, né? E que maravilha para mim quando eu dou alta. Porque a alta do paciente significa uma partezinha de mim que também se curou, uma partezinha de mim que também se liberou, né? Por isso que eu digo que Essa a semana mesmo, liberação. Pode essa falar. semana mesmo eu tive uma paciente que foi assim uma honra, foi um prazer enorme de poder ajudá-la nesse processo. Ela veio com crise de ansiedade e eu pude conduzir ela pude conduzir ela por esse processo. E aí ela chegou para mim, foi essa semana, foi segunda-feira. Ela chegou para mim e falou assim: "Olha, eu já posso ser liderada?" Eu falei: "Essa resposta é você que se dá. Como que você está se sentindo?" Eu estou me sentindo ótima. Eu não quero mais nada disso para minha vida. Eu tenho consciência de tudo. Eu sei o caminho agora que eu vou seguir. E eu falei: "Pronto, então você está pronta. Vai seguir sua vida agora, leve, feliz. E lembre-se sempre desse caminho que você percorreu. Porque é ele que vai te conduzir por toda a sua vida agora." E aí, assim, foi maravilhoso. Foi muito, muito gratificante poder receber, não dar, mas receber a alta dessa paciente, sabe? Exato. Porque isso é autorresponsabilidade, né? É autorizar que o próprio paciente sinta o momento em que ele segue, né? Não é Isso, gerar dependência, não é liberar ou autorizar a pessoa, "Ó, você está pronta, agora pode seguir." É o paciente entender, tá tudo bem, eu já posso parar de vir na terapia, né? exatamente. Porque é um E esse processo processo tão eu conduzi profundo. com ela durante todo o processo, assim, desde quando ela iniciou, sabe? Uhum, Te mostrando que eu tenho as técnicas
eu tenho esse dom de poder conversar, de poder instruir, mas que a mudança só ia acontecer se ela realmente quiser, se ela quisesse praticar, se ela acreditar. E aí ela acreditou, ela mergulhou, ela fez tudo bonitinho. E assim, foi num prazo muito curto, foi quase que menos de 2 meses. Uau! E assim, teve uma vez que ela faltou, então, uma vez por semana. Então, a gente trabalhou pouquíssimas vezes para a gente ter, assim, já uma evolução, um quadro de alta e de liberação Uhum. para essa paciente. Eu fiquei, assim, muito, mas muito feliz ontem. E tu tinha experiência em atender adultos ou você só atendia criança? Só atendia criança. Ai, que legal! Você começou a atender adultos depois do Comecei a atender método, adulto então. com método. Olha que bacana! Eu E comecei a vendo atender o teu adulto depois, processo, na verdade. sim, do meu processo. Uau, uau! Olha E só que assim, e foi muito bom assim me permitir esse novo processo, sabe? Uhum, É ter essa clareza mesmo, ter essa percepção de que eu posso, eu consigo, e que tudo que me travava eram crenças e que hoje eu já me libertei dessas crenças e que o fato de eu estar aqui hoje com você, Manu, nossa, tem uma representação enorme na minha vida. E eu creio, eu aceito, sabe? Tudo que eu aprendi, eu sou muito grata. Eu aceito eu ter me permitido a participar. Fico imensamente grata de ter sido escolhida entre as terapeutas para poder participar dessa live com você hoje. uhum, Então, é muita gratidão, sabe? Com você, comigo, com o universo, com todas essas possibilidades que vêm até mim. Porque uhum. como diz, né, no método, eu mereço. Eu Exa- mereço. Não Exatamente. só um pouquinho, mas tudo. Tudo Uhum. de bom que a vida pode oferecer. Tratamento de merecimento. Tratamento de merecimento contigo mesma. Que lindo. Exatamente. Nossa, e como que foi para você essa virada de chave, assim, de atender adultos e não somente crianças? Você teve resistência, teve facilidade? Como é que foi isso? Então, até então eu tinha muita resistência de trabalhar com adulto. Eu já rejeitei adultos e Ah, não antes atendi. do método. Uhum. Eu não atendi adultos. Vinha adultos e eu falava, olha, eu atuo só com crianças. E aí Entendi. praticava, a não ser a anamnese, o restante era tudo com a criança. O E problema aí, é quando a eu vi, criança. e aí, quando eu vi o método e aprendi, né, todo o conteúdo mesmo da formação, eu falei, não, eu não preciso trabalhar só com a criança, eu vou trabalhar com a mãe dessa criança primeiro. E aí comecei a gostar, sabe, desse contato com a mãe e o fato também de ter esse retorno me acolheu, sabe? Uhum. De ver que realmente está funcionando. As mães saem daqui, parece que pulando de alegria. E isso é muito gostoso. E aí isso me fortaleceu. Aí veio o meu primeiro paciente, que foi um homem adulto, e eu falei, sim, te atendo sim. E aí depois veio mais uma mulher, sim, consigo te ajudar sim. E Uau. aí, sabe, eu fui me permitindo, simplesmente abriu ali aquelas portas na qual eu fui só entrando, só me permitindo e cada vez mais tendo esse retorno, esse reconhecimento, tudo que eu buscava, sabe, de mostrar que realmente eu sou capaz de ajudar, eu sou capaz de mudar pelo menos 1% daquela pessoa. E Uhum. aí essa mudança, ela é contínua até que a pessoa consiga aí caminhar com suas próprias pernas e seguir uma vida mais leve. Isso para mim tem uma grande importância, sabe? Isso Uau. faz parte, sabe, de mim. É Uhum. um desejo que eu tenho muito grande de que isso aconteça e agora ele está acontecendo. E você sente que você vive teu propósito de vida agora? Hoje sim, Hoje hoje sim. sim, Uhum. hoje Uhum. sim, exatamente meu propósito de vida é esse. Uhum. E antes você fugia dele. Sim,
antes eu fugia. Eu colocava outras coisas como prioridade. Uhum. Eu colocava empecilhos, desculpas. Uhum. Uhum. E E a hoje virada eu de só chave. aceito. Hoje eu só aceito. Eu busco. Se eu tô com uma dúvida ali, eu corro no grupo, coloco Para minhas pedir. perguntinhas, Uhum. vou lá nas suas lives, faço as minhas perguntinhas, as minhas anotações e vamos Uhum. seguindo. E Uau, graças a Deus, só caminhando para cima, só subindo as escadinhas. uau, uau. E para quem que você indica? Se a gente tivesse que indicar aí, a gente está com várias pessoas assistindo a live, assim, para quem você indica o método Ressignifique? Manu, esse método, ele serve para qualquer pessoa, para qualquer. Se você tem dentro de você um desejo de ajudar o próximo, de se conhecer, só faz. Fecha os olhos e faz. E aí depois é só gratidão, sabe? Que lindo, que lindo. Nossa, que lindo. É, para mim é emocionante ouvir isso, sabe? Porque mais gratificante do que ter o resultado dos meus pacientes é sentir meus alunos tendo resultado, sabe? É ouvir isso, assim. Eu não queria atender adulto, eu só cuidava de crianças, né? E quando eu percebi que o problema dos meus filhos, na verdade, quem tinha que lidar era eu comecei a entender que eu também precisava olhar para as mães, eu também precisava olhar para os adultos, né? E isso com certeza, assim, ó, me emociona de uma maneira que minha voz se embarga até, sabe? Porque acho que para mim, enquanto mentora, é um a maior remuneração do meu trabalho. Porque o mesmo medo, mesma insegurança que existia em você de atender pacientes, existia de ensinar o método. Será que as pessoas, será que eu vou conseguir passar o conteúdo a ponto dos alunos conseguirem ter o mesmo resultado que eu tenho, deles se sentirem tão gratos pela forma com que é feito, pela liberdade que a gente dá para os pacientes, pela autonomia, por quebrar esse olhar de que eu preciso o tempo todo de terapia, né? De dar esse olhar de consciência, de dar esse olhar de liberdade, né? Isso era uma das coisas que eu me questionava muito. Será que eu consigo? Né? E você já está aí na turma, você foi da segunda turma, né? A gente está É, indo aí para a quarta turma. Os resultados são cada vez, eles me emocionam cada vez mais, assim, né? Cada vez que eu vejo um pedido de ajuda lá no circo, às vezes não sou eu que vou lá exatamente, né, redigir a fala, mas aí vem a Mari, Manu, tem o caso da fulana, tem esse caso, tem essa pergunta, né? Então a equipe também se movimenta para ajudar, para dar todo esse suporte, para dar todo esse apoio também, né? Tanto no é, profissional quanto no pessoal, porque as duas coisas trabalham juntas, né? é. Funcionam E uma juntas. coisa bem bacana também, que eu acho que vale muito ressaltar, Manu, é a questão da sua didática. Porque você não fica falando entre linhas. Você vai ali e faz. Então é só a gente repetir praticamente. Entende? Então isso ajuda muito na construção, principalmente no início. Então a gente pega ali aquele modelo, compreende, né, faz ali o estudo da anamnese, do processo ali de identificar a causa raiz, que também tem um passo a passo que você mostra bem bonitinho. E aí depois é só você seguir ali aquele modelo, aquele script que você passa. Então isso é muito bacana, sabe? De Uhum. poder, e além dessa questão dos scripts, você também coloca à disposição um modelo como exemplo de um atendimento que você fez. Tem as suas lives que a gente assiste ali ao vivo com uma pessoa,
né? Eu já tive a oportunidade de participar. Então, assim, isso soma muito na formação. E isso vai só fazendo com que a gente cresça, evolua e possa mesmo concretizar aquele desejo que a gente tem dentro, né? De ter essa formação, de ter o conhecimento, de poder aplicar corretamente as técnicas e, melhor ainda, de ver os resultados surgindo. Com certeza, com certeza. Quando eu pensei na metodologia, eu pensei em fazer o passo a passo mesmo, né? É o passo a passo da primeira sessão, é o passo a passo da segunda sessão, é o mapa mental da ansiedade, é o mapa mental da depressão, é realmente, eu gostaria, né? E meu objetivo dentro da formação foi de dar para vocês todas as ferramentas para vocês serem a Emanuele 2, né? Para vocês serem a terapeuta Emanuele 2, né? Que qualquer pessoa que chegasse até vocês tivesse o mesmo olhar, a mesma profundidade que eu tenho, né? Semana passada, eu estava atendendo uma cliente minha, uma paciente minha de um tempo atrás, ela falou, como é que tá a formação? Mas você é única, não existe ninguém como você. Eu falei, olha, eu até achava que eu era única. Falei, mas eu consegui ser tão boa na didática que tem gente igual a mim, fazendo, seguindo passo a passo ali, que está tendo a mesma conexão, que está tendo a mesma percepção e a mesma profundidade que eu, né? Então, isso, para mim, não tem dinheiro no mundo que pague, não tem dinheiro no mundo realmente que consiga reconhecer o quanto eu me sinto grata por poder ter vocês, né? Que agora são sementinhas aí que vão plantando novas sementinhas nos clientes e nos pacientes de vocês. E esse olhar que você se autorizou também a ter, né? De entender que as crianças, elas precisam desse apoio, precisam dessa ajuda, mas quem de verdade precisa primeiro são os pais, porque quando a gente libera os adultos, as crianças já vão ficando mais leves em todo esse processo. Muito legal, muito legal. Exatamente. E não sei se teria algo específico, você já falou várias coisas do diferencial, né? Algo que você sente como diferencial do método em relação ao que você já tinha visto, já tinha talvez até estudado dentro do processo de terapia. Bom, o diferencial, eu acho que é a gente passar pelo nosso processo de autocura. Esse realmente é um grande diferencial. Porque por mais que a pessoa é centrada, tem ali os seus objetivos e que muitas vezes consegue, sempre a gente tem algo a ser trabalhado dentro da gente, que fica escondido, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial, de ter a oportunidade de olhar pra gente, sabe? Primeiro comigo, depois com o outro, depois com a outro. humanidade. Muito legal. E agora eu quero que você fale de você, né? Vou aproveitar e abrir aqui os comentários. Quero que você faça aí fale do teu trabalho. Como é que as pessoas conversam com você? Como é que você atende? Como que funciona aí para as adultas e as crianças serem atendidas por ti, né? Eu tenho meu consultório aqui no centro da minha cidade, eu moro em Viçosa, Minas Gerais, e faço muito atendimento online. Então, eu tenho aí nas minhas redes sociais, né? Tenho o Instagram, tenho o Facebook, no qual as pessoas podem entrar em contato através dele. Lá tem o link, né? Lá na bio, que vai direto para o meu contato pessoal. E o chamado é esse, né? Para que as mães, as crianças que se encontram nessas condições, nessas dificuldades escolares principalmente, né? Que não deixe essas crianças sofrerem. A gente consegue sim resolver, a gente consegue sim fazer um trabalho muito legal com as mães. E eu falo que eu atuo com as crianças
porque vem através dos sintomas delas, mas quem ganha o grande presente é a mãe, de se libertar, de conhecer pelo processo, de passar a ter essa nova visão. Então, é um processo muito gostoso. E tudo que a gente precisa é dar o primeiro passo. O problema a gente já sabe que tem. E quando a gente tem essa coragem, essa iniciativa de dar o primeiro passo, de buscar ajuda e se deparando, né, com profissionais que oferecem essa ajuda da forma que eles precisam, é um divisor de águas, é uma resolução de problemas que a família, né, como um todo, passa por essas transformações e começa a ver aí os resultados. Então, caso alguém se identifique, que precise, né, de uma ajuda, de um apoio, fique aí no meu Instagram como contato, para que a gente possa fazer aí um belíssimo trabalho com as mães, com as crianças e com quem precisar. Com certeza. Eu vou deixar essa live salva também. Vou deixar marcadinho aí o Insta, o arroba também da Silene, para que vocês possam entrar em contato com ela, para que vocês possam talvez serem beneficiadas também por esse olhar mais e mais profundo, né? De olhar para a causa raiz e fazer a ressignificação e também a reprogramação, né? Se tiverem alguma pergunta para fazer para a Silene, gostaria de deixar esse espaço agora também, né? Alguma dúvida que vocês tenham. E vou aproveitar também para convidar, para quem não se inscreveu ainda, para o evento A Causa Emocional Raiz, o link está na minha biografia e ele vai começar na segunda-feira. E eu tenho um segundo convite. A Celine me deixou a bola picando, né? Para convidar vocês. Amanhã é Dia das Crianças. E amanhã eu vou fazer uma live especial para a criança das terapeutas. Então, eu vou trabalhar a criança ferida, né? Ou a criança emocional ferida das terapeutas na live de amanhã. Então, vou fazer esse convite também especial. Isso para quem é terapeuta, para quem gostaria de ser terapeuta, né? Que a gente possa olhar aí para as nossas próprias crianças. A gente vai trabalhar adultos, mas na verdade é a criança de dentro dos adultos, né? Eu vou ver aqui, não sei se você já viu, a Elivânia. Sou formada em pedagogia, fiz o curso de psicanálise e vou fazer uma pós em neuropsicopedagogia. Faço atendimento com adultos e crianças. Olha aí, Elivânia. Método pode te ajudar. Se inscreve aí Com certeza, no com evento que você certeza. vai entender com Faça a mais imersão, profundidade. que você É, vai ter né? uma clareza, vai te direcionar, assim, para qual que é o caminho que realmente você vai seguir. E aí você sinta no coração, Edvânia. Faça essa primeira semana com a Manu, deixe seu coração te guiar. E eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor, vai começar a te responder, porque tantas formações, exatamente, a gente vai em busca das respostas. E muitas vezes, infelizmente, a faculdade ela não traz para a gente a prática. E aí, para você descobrir na prática o que a teoria quer te mostrar, o caminho é muito demorado, sabe? E às vezes você acaba se perdendo nesse processo. Então, eu super indico você fazer a formação, conhecer, porque vai te dar o porquê aí de muitas perguntas. Vai dar muitas respostas, né? E vai É abrir outras isso. perguntas também, né? É, Porque a gente vive nesse processo de perguntar, responder. responder, E aí sim. a gente vai, né? Acho que esse é o caminho da evolução de nós enquanto seres humanos, né? A Elinildes, professora, teve um mini curso e hoje faz uma sessão com a filha da minha patroa. Ela era muito agressiva e hoje ela já se sente melhor, mas eu tenho que fazer a formação. Acho que ela faz um outro atendimento aí, né? Preciso desse cuidado. A Irene, a Liliane, quero isso. Que legal, gente. É isso, né? É olhar mais profundamente para tudo aquilo que está sendo trazido aí dentro de nós, né? Olha só. A Margarida,
ela está inscrita já, ela é aposentada em psicopedagogia, mas tem o sede de conhecimento. E é isso, né? Acho que quando a gente se coloca nesse papel de aprendiz, né? Nessa humildade de aprendiz, a gente está sempre passando pelo processo de se conhecer, e aí ajuda o outro, e daí se conhece e vai fazendo esse movimento também tão profundo. Olha só, acho que a Sirlene deu tantas respostas que o pessoal nem tem perguntas para fazer. A Carla perguntou: o que mudou nos teus atendimentos depois do método Ressignifique? O que mudou foi a visão, exatamente a mudança de visão que a gente tem mediante ao sintoma que nos é apresentado. Porque a gente tem o conceito de que tudo tem respostas médicas, de tudo é taxado como transtorno, e de que isso não tem cura, de que isso não tem solução. E quando você vê no método que tudo tem uma raiz, seja emocional, seja uma repetição, você volta e trabalha exatamente aonde tudo surgiu, é o que a Manu sempre fala, o cérebro da gente não tem a distinção do que é real e o que é imaginário. Então, quando a gente ativa na criança, na mãe, esse poder da imaginação, o cérebro automaticamente conduz o processo interior, mandando mensagem para o consciente, e a partir daí ela vai se modificando, ela vai se transformando e vai conseguindo lidar com aquelas situações. Então, grande parte das dificuldades apresentadas nas escolas, mediante, por exemplo, dificuldades em calcular, dificuldades na leitura, isso sim sempre tem uma base emocional, tem uma vida ali que passou por um trauma, e é possível sim, através desse novo olhar, através da aplicação desse passo a passo, você voltar, ressignificar e ter evolução. Uau. Eu estava lembrando aqui, muitas vezes são os professores, né, ou a família, porque você não consegue, porque você não sabe. Mas na verdade não é isso, né? Às vezes é uma repetição de padrão, às vezes é uma falta de estímulo, né? E ter esse olhar da raiz liberta as crianças e os adultos também. Sim. Fiquei pensando agora, né? O quanto os professores também olhando com profundidade para a causa raiz, eles poderiam apoiar os alunos, né? Sim, A com serem, a certeza. fazer diferente. Muita diferença. E principalmente nesse mundo em que a gente vive, que infelizmente, né, por questões aí de governo, as crianças estão inseridas na escola, e a escola tem porque tem que passar aquela criança, independente do aprendizado ou não. E aí chega no processo de alfabetização, aquilo não foi feito de maneira adequada, o aluno não conseguiu aprender por as questões que ele vem já sendo desafiantes na vida, né, no decorrer da vida dele. E, infelizmente, as escolas, elas precisam seguir. E aí passa o aluno para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto ano. Ele chega lá no sexto ano, aí que ele está começando a compreender o processo da interpretação de um texto, das bases matemáticas. Mas olha o tanto de tempo que se perdeu. Então, se conseguisse realmente atuar nessas bases, de compreender o porquê, de sanar ali essa ponte mesmo, né? Que é com a alfabetização, principalmente. Eu acho que a gente teria até um Brasil melhor, com pessoas, com certeza, com pessoas certeza. mais formadas, com pensadores, formadores de opiniões. Enfim, seria realmente um grande avanço, né? Para os nossos futuros aí, né? Os futuros dos nossos filhos e das próximas gerações. Concordo totalmente. Esses dias eu ainda estava atendendo uma professora e ela me falando que tinha uma turma difícil, como você, né, como pedagoga sentiu, e aí ela me dizendo, né, ai, Manu, eu preciso de um laudo para um dos meus pacientes que ele para
para mim conseguir ter um segundo professor, né? Então, olha também como esse movimento do rótulo, né? Ele acaba, entre aspas, beneficiando os professores, né? Tendo um professor auxiliar, mas o estigma que vai gerando naquela criança que recebeu efetivamente aquele rótulo, né? Então, como pode ser mais leve quando a gente pode olhar para a raiz, quando a gente pode liberar essa criança desse rótulo gigante que às vezes ela precisa receber, né? Para resolver, entre aspas, ou repetir o padrão aí dos pais ou dos adultos de referência. Ai, meu coração transborda de alegria. Palavras honestamente não são suficientes para te agradecer pelo teu coração aqui compartilhado, né? Pela tua verdade aqui compartilhada. E me sinto muito feliz mesmo por poder sermos a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Porque quando a gente olha com profundidade para as raízes, para as nossas raízes, a gente também consegue ajudar as pessoas a olharem para as suas próprias. E aí a gente libera também as crianças dessas raízes que nem são delas, muitas vezes. Então, deixo aí a Silene como uma referência, como um apoio para todas as mamães que têm esse rótulozinho, né? Que os filhos têm o rótulozinho da dificuldade escolar, do TDAH, do comportamento opositor, e lá se vai vários rótulos, né? Que a gente possa olhar com amor para essas crianças. E ela é com certeza uma terapeuta extremamente pronta para ajudar, para apoiar vocês naquilo que for necessário. Então, vou deixar essa live salva, vou marcar ela e que a gente possa seguir aí nesse caminho de olhar com profundidade para a causa raiz de todos, né? Não sei se tem uma mensagem final para deixar para a turma que ainda está aqui conosco na live. Eu tenho uma mensagem e eu quero compartilhar com você, Manu. Isso aqui, ó. Que lindo! Esse é a minha inspiração. Esse aqui é o meu protetor. E eu tenho, assim, somente o que agradecer, sabe? Ele fica aqui no meu cantinho todos os dias que eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu tô emocionada. Eu também. Mas é de agradecer, sabe? É somente agradecer. Grata. Grata também. Grata também. E fica assim, sabe, gente? É aquele tocar no coração. Quem quer buscar respostas, quem ainda não se encontrou, só faz a formação, se deixe levar pelo processo. Dê o primeiro passo de se permitir, porque é muito gratificante. Muita, muita gratidão, Manu. Gratidão a ti, um beijo grande no coração. E para quem não sabe, mostra o teu, que o teu tá mais perto do que o meu. O meu tá longinho ali. O Pegasus é o nosso grande protetor, o nosso grande guardião da formação. Então, todas as terapeutas que são terapeutas prata, elas recebem esse presente, né? Para ser uma âncora saudável e segura também desse processo de ajudar pessoas a transformarem as suas próprias vidas. Então, muita gratidão por, assim como eu, aceitar e dizer sim para transformar a sua vida e também a vida das outras pessoas, né? É muito, muito, muito legal.